Vamos abrir o texto sagrado, irmãos? Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. E talvez a maneira mais fácil de achar este livro seja abrindo no sumário, nas primeiras páginas da Bíblia, e procurando aí pelo endereço. Se não, você vai para o Novo Testamento e pega voltando para a esquerda. Em alguns livros você chegará a Jonas, que se acha entre Obadias e Miqueias. Lá em casa, somos todos são paulinos, como vocês já sabem, como tem que ser. Só que a fase não anda nada favorável. E talvez tenha sido por isso que um dos meus são paulinos me procurou recentemente com a pergunta: pai, eu posso torcer pelo Cruzeiro também? Eu pensei direitinho, irmãos. E já que ele nem mencionou Flamengo, Corinthians e Palmeiras, eu disse: tudo bem, você pode. Ele continuou: pai, eu vou torcer para o Cruzeiro ficar em segundo lugar. E eu o interrompi animado, dizendo: claro, porque o São Paulo vai ficar em primeiro, né? Ele falou: pai, não dá, pai. O São Paulo vai ficar de sexto para lá. E tá bom demais para a gente. Vejam, o campeonato mal começou e o meu São Paulino já jogou a toalha. Não é o que a gente faz também às vezes? As aulas voltaram outro dia e nós já desistimos do vestibular. O primeiro dia no novo emprego nem chegou e nós já estamos cogitando a possibilidade de procurar por outro. A missão que recebemos em casa, na igreja e no mundo, nem ficou tão difícil ainda. E nós já estamos pensando em fugir. É assim que começa o livro de Jonas. A missão do profeta nem se desenrolou ainda e ele já está pulando do barco, literalmente. Vamos ler para começar os versos 11 e 12. Jonas capítulo 1, versos 11 e 12. O texto inspirado nos diz: então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo. Porque eu sei que, por minha causa, essa grande tempestade caiu sobre vocês. Vamos orar? Senhor Deus, esta é a tua palavra. E nós precisamos dela muito mais do que precisamos do pão e da carne para o nosso corpo. Por isso nós te rogamos, alimenta-nos, fortalece-nos, encoraja-nos nesta manhã e dá que o nosso coração se encha de fé e de gozo espiritual em tua presença por quem tu és e por aquilo que fazes por nós. Auxilia-nos neste momento de pregação. A mim, ajuda-me, por favor. Aos meus irmãos, adultos e crianças, conceda-lhes atenção e fale-nos poderosamente ao coração. Oramos assim, certos da assistência do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Nínive era a capital da Assíria.
E a Assíria era a grande potência mundial no ano 770 a.C. Na ocasião, o conflito entre a Assíria e a Síria só aumentava. E por isso Israel, sob o governo de Jeroboão II, gozava de alguma paz. Foi nesse contexto histórico, antes da queda do Reino do Norte e do cativeiro do Reino do Sul, que Jonas surgiu como profeta, sendo muito provavelmente discípulo de Elias ou Eliseu. E quando se fala de profetas, é bom que se diga, há profetas monárquicos, ou da era dos primeiros reis de Israel, profetas pré-exílicos, que ministraram antes da Babilônia, profetas exílicos, que profetizaram durante o cativeiro babilônico, e profetas pós-exílicos, que trabalharam na reconstrução de Jerusalém. Além disso, é bom lembrar que os livros proféticos estão divididos em profetas maiores e profetas menores. Os maiores são 4 mais 1: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Lamentações de Jeremias. Os menores começam com Oséias e terminam com Malaquias. Os termos são quantitativos, não qualitativos. Os maiores são livros mais extensos e os menores são livros mais curtos. E é óbvio, Jonas é parte desta última categoria. Ele é curto como todos os outros profetas menores. Só que há algo bem peculiar sobre o livro de Jonas. O que é? Os livros proféticos podem ser resumidos às declarações dos profetas. Os profetas estão o tempo todo chamando o povo de Deus ao arrependimento, ou advertindo o povo de Deus sobre os perigos espirituais, ou prometendo ao povo de Deus graça e restauração. Jonas faz isso também, só que sem muitas declarações proféticas. Em vez disso, Deus chama o seu povo ao arrependimento e ao cumprimento de sua missão por meio de uma narrativa. A história real do que se passou com o profeta Jonas. E é aqui que iniciamos nossa série, irmãos. Na missão de Jonas, que representa a missão de todo o povo de Deus. Sim, esta é a verdade central que este texto ressalta. Deus tem uma missão para o seu povo. Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para a nossa igreja. Renan, qual é? E o que podemos aprender sobre ela neste capítulo das Escrituras? Aqui, irmãos, em primeiro lugar, nós temos a ordem de Deus para o profeta e, consequentemente, para o povo de Deus. Versos 1 e 2 é o que nós vemos nesta primeira divisão. No verso 1, volte os seus olhos para o texto comigo. No verso 1 está registrado o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo. A palavra do Senhor veio. O livro de Jonas, como muitas outras passagens da Escritura, começa com uma declaração de autoridade. Nós não estamos lendo as palavras inspiradas de um homem culto, inteligente ou meramente espiritual. Nós estamos lendo a palavra do próprio Deus, que nos foi revelada por agentes humanos. Sobre o processo da inspiração da Bíblia,
O apóstolo Pedro escreveu: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Um destes foi Jonas, filho de Amitai. Não sabemos muito sobre ele. No entanto, pelo pouco que temos em 2 Reis, capítulo 14, nós podemos afirmar que Jonas profetizou no reino do norte, ou em Israel, e que ele vinha da cidade de Gat-Efé, uma cidadezinha que fazia fronteira com a Assíria, e que estava a alguns quilômetros de outra cidadezinha que surgiria mais tarde, Nazaré, onde Jesus cresceu. Foi a ele que veio a palavra do Senhor, dizendo, verso 2: levante-se, Jonas, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Vejam, não era uma missão fácil, gente. Primeiro, Jonas teria que viajar algo em torno de 900 quilômetros, de Israel até o que conhecemos hoje como Iraque. Segundo, ele teria que pregar aos moradores da grande cidade de Nínive. Nínive não era grande apenas em extensão ou glória. Era grande também em terror e violência. Olha o que um comentarista escreve sobre isso. Nínive era a capital militar da Assíria, um lugar de maldade e violência desenfreadas. Os melhores paralelos contemporâneos seriam as organizações terroristas ou os cartéis do narcotráfico. Por mais difícil que fosse, terceiro, Jonas teria que pregar contra os moradores desta cidade, porque, segundo o texto, a maldade destas pessoas havia subido à presença de Deus. Algumas pessoas gostam de pensar: se ignorarmos a Deus, Ele também vai nos ignorar. Não é o que este texto ensina. Antes, ele nos apresenta Deus como alguém que observa, como alguém que leva o pecado da humanidade a sério. Eu te pergunto, será que nos parecemos com o nosso Deus? Quer as pessoas à nossa volta se importem ou não, gente. A Bíblia declara sem rodeios: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Foi o que aconteceu com Adão, nosso primeiro representante federal. E é também o que acontece com todos nós, uma vez que carregamos no coração a natureza adâmica. E é aqui que mora o nosso maior problema. Segundo Jonas 1:2, nossos pecados sobem à presença de Deus. E como disse o Senhor a Adão, e mais tarde seria traduzido por Paulo, o salário do nosso pecado é a morte. É por isso que Jonas tem que ir a Nínive. E é por isso também que nós precisamos pregar o Evangelho aos nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho e aos nossos amigos de escola. Eu sei, evangelizar é, em alguma medida, se arriscar. É deixar o conforto e a segurança do povo de Deus para talvez enfrentar a rejeição e a perseguição do povo incrédulo. Mas veja, tem que ser feito, pois Deus vai julgar o pecado da humanidade. Então, que tal, irmãos, começarmos este ano pensando em alguém com quem queremos compartilhar o Evangelho, orando por alguém
com quem podemos compartilhar o Evangelho. Saia daqui pensando sobre isso. Com quem no meu trabalho, na minha casa, na minha escola, eu posso compartilhar o Evangelho? E não só chegue compartilhando, ore por isso antes. Ore por você, para que Deus te dê coragem, ousadia, fidelidade, compaixão. E ore por essa pessoa com quem você vai compartilhar o Evangelho, para que Deus a prepare, para que ela receba a palavra de Deus com fé. De novo, tem que ser feito. Não só porque Deus julgará o pecado da humanidade, mas também porque Deus nos deu uma ordem, irmãos. Não foi uma sugestão. O Senhor disse a Jonas: levante-se e vá à grande Nínive e pregue contra ela. Jesus disse aos discípulos antes de sua ascensão: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Esse sempre foi o projeto de Deus: salvar um povo dentre todos os povos da terra. Lá no início da Bíblia, Deus já havia dito a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mais tarde o salmista cantaria: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Ainda hoje, esse é o projeto de Deus. Ainda hoje, essa é a ordem de Deus para mim e para você. A pergunta é: vamos obedecer ou não? Muitas pessoas obedecem a Deus por interesse pessoal, e outras o fazem quando as palavras de Deus lhes são convenientes. Mas se somos povo de Deus de verdade, nós vamos obedecê-lo porque sabemos que são as palavras do juiz de toda a terra, são as palavras do Rei da Glória. Lembre-se, nós não estamos em posição para negociar com Deus coisa alguma. Antes, se ouvirmos a sua voz, e ela está sendo falada agora, nós precisamos dizer com o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E se a missão nos parece difícil demais, gente, ou improvável que sejamos capazes de cumpri-la, talvez nos faça bem notar o seguinte: embora Nínive fosse a grande cidade da época, Deus estava trabalhando na pequena cidade de Gat-Efé. Se estivesse na Inglaterra do século XVIII, procurando pelo maior pregador de então, você teria que ir à pequena cidade de Gloucester, e lá teria que procurar por um pequeno apartamento que ficava em cima de um bar, porque ali morava o pequeno George Whitefield, que se tornaria o maior pregador de sua geração. Eu te pergunto, Cássio, onde é que Deus está trabalhando hoje? Pais e professores do nosso departamento infantil, não desprezem as nossas crianças. Crianças, adolescentes, jovens, não subestimem, não diminuam o que Deus pode fazer por meio de vocês. Porque nós somos pequenos e fracos, mas temos um Deus grande, poderoso e cheio de glória. E Ele geralmente, irmãos, começa trabalhando nas pequenas crianças, nos pequenos homens, nas pequenas mulheres, nas pequenas igrejas, nos pequenos lugares.
a fim de que todos saibam, Ele é poderoso, a fim de que todos deem a Ele, não a nós, toda a glória somente ao Rei Jesus. Esse é o nosso Deus. E Ele tem uma missão para mim e para você. Qual é? Em segundo lugar, aqui temos a desobediência do profeta de Deus. Lembre-se que representa o povo de Deus. Versos 3 a 7. No verso 3 nós lemos: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A ordem do Senhor no verso 2 foi: Jonas, levante-se. No verso 3 nós lemos: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. É possível, gente? O profeta não conhecia o Salmo 139? Se não conhecia o Salmo, Jonas conhecia a Deus. E ele sabia que de Deus ninguém pode fugir. Então, pastor, o que é que ele queria com Tarsis? Cidade que ficava na costa mediterrânea da Espanha. Jonas queria ficar longe do culto ao Senhor. Jonas queria ficar longe do povo de Deus. Jonas queria ficar longe da palavra de Deus. Queria morar num lugar e no meio de um povo que não falava a palavra de Deus. É o que às vezes nós fazemos. Para tanto, ele desceu a Jope, você leu isso comigo. Ali encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio. São 4 verbos que não nos deixam espaço para reflexão, são rápidos. Jonas desceu, encontrou, comprou e embarcou. Soa-nos até fácil demais. E talvez o profeta tenha ficado com a impressão de que a providência o ajudava a fugir. Mas como coloca um comentarista, quando um crente decide fugir de Deus, é Satanás quem facilita o transporte. Foi o que aconteceu. Mas e Deus? O que Deus faz quando seu povo foge? Versos 4 e 5. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Jonas se levantou, verso 3, mas para fugir do Senhor. Verso 4, mas o Senhor lançou. São 2 conjunções adversativas. E aqui elas nos lembram que a última palavra é sempre do nosso Deus e nunca de seu povo rebelde. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Percebam isso. O vento não surgiu do nada, gente. A tempestade não se levantou por conta própria. Foi o Senhor que lançou o vento. Foi o Senhor que levantou a tempestade. Foi o Senhor que mirou o navio em que Jonas estava.
Os marinheiros, percebendo que algo terrível e incomum os atacava, clamaram aos seus deuses e jogaram para fora do barco tudo o que tinham. Jonas, porém, desceu ao porão e ali dormia profundamente. Como é que ele conseguia? Bem, se a tempestade do mar não o despertou, a pergunta do capitão o fez. Versos 6 e 7. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. E a sorte caiu sobre Jonas. Pela sorte, no Antigo Testamento, Saul foi escolhido como o primeiro rei de Israel. E pela sorte também, no Novo Testamento, Matias foi escolhido como substituto de Judas. Esse uso da sorte foi, e em alguns casos ainda é aprovado, para destacar a imparcialidade da escolha e para revelar total confiança na providência divina. O uso popular da sorte, no entanto, deveria ser rejeitado pelos crentes. Nós não apostamos na sorte para ver se ficaremos ricos, irmãos. Nós cremos em Deus. E cremos que Ele nos dará tudo o que precisamos por meio do trabalho duro e da dependência humilde em sua presença. Voltando ao texto, a palavra nos diz que a sorte caiu sobre Jonas. O que quer dizer? Que Deus o encontrou. Que Deus encontrou o profeta desobediente. Vejam, Jonas se demitiu do cargo de profeta, mas Deus não aceitou a demissão. Jonas fez de tudo para fugir da presença do Senhor, mas Deus não o deixou ir para Tarsis. Talvez esteja acontecendo hoje. Pastor Richard Phillips escreve: Deus tem uma arma específica para cada crente rebelde. Para Jonas foi o vento e a sorte. Para você pode ser uma demissão inesperada e injusta. Para mim pode ser a depressão da alma. Para outro crente pode ser uma doença ou um acidente trágico, seja o que for, irmão. Por favor, não tire Deus da equação. Foi Deus, lembre-se, que lançou um forte vento contra Jonas. É Deus, entenda, que está nos enviando este sofrimento que vivemos. Se você crê assim, se é um calvinista de verdade, se crê e vive sob a verdade da soberania de Deus, não só fique triste com as circunstâncias adversas. Desperte, Jonas. Reflita, Jonas. Arrependa-se de querer fugir de Deus e da missão que Ele te deu. E se ainda não aconteceu, ou se a mão de Deus ainda não pesou sobre você, tenha cuidado com a facilidade do pecado. Tudo pareceu dar certo para Jonas no início. Ele desceu, encontrou, comprou e embarcou. Deu certo. Foi fácil, mas não foi Deus. Foi o diabo.
De modo semelhante, se estamos brincando com uma tentação e uma oportunidade para pecar se apresenta, nós não podemos enxergar nisso a mão do nosso Deus. Temos que ter ciência, é a mão de Satanás. Não podemos seguir adiante, precisamos retroceder enquanto é tempo ou antes que seja tarde demais. Foi Jesus que disse: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Porque a verdade é esta: o espírito está pronto, porém a carne é fraca. Ouçamos a voz do Salvador. E que despertemos nesta manhã para as necessidades que nos cercam, queridos. Os marinheiros ficaram com medo da tempestade. Clamaram aos seus deuses e jogaram o que tinham no mar, ou seja, fizeram o que sabiam e o que podiam fazer. Os não crentes estão fazendo isso o tempo todo, morrendo de medo daquilo que não conhecem, correndo atrás da ajuda de qualquer Deus que lhes prometa algo, e tentando a qualquer custo e na força do braço resolver se salvar. E enquanto isso, Jonas dormia. Eu durmo, você está dormindo. Que esta pregação seja um despertador espiritual para nos acordar. E saiba disso: se não acordarmos espiritualmente, como aconteceu com Jonas, nós vamos fazer nossa família sofrer. Nós vamos fazer nossa igreja sofrer. Nós vamos fazer as pessoas com quem vivemos sofrer. Se não acordarmos, os incrédulos seguirão perdidos em suas tempestades, sem saber a quem recorrer. Então, Jonas, acorde, desperte, pois Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para o seu povo. Em terceiro e último lugar, neste texto ainda temos a misericórdia severa de Deus. Esta divisão vai do verso 8 ao verso 17. Vamos ler primeiro os versos 8, 9 e 10. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Notem, os marinheiros fizeram 1, 2, 3, 4, 5 perguntas a Jonas. E por meio destas perguntas, Deus começou a quebrar o coração de seu profeta rebelde. As 5 perguntas dos marinheiros, Jonas ofereceu uma única resposta. Ele disse: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez a terra e o mar. Os marinheiros eram pagãos e por isso tinham uma visão territorialista de suas divindades. Havia o Deus da Filístia e o Deus da Assíria. Havia o Deus do mar e o Deus da montanha. Esse não era o Deus de Jonas. Meio que à força, Jonas prega e diz àqueles homens que o seu Deus era o Deus do céu, que estava acima de tudo e todos,
e que era o Criador de tudo, terra e mar. Para ele não havia limites, ele governava sobre tudo. Diante desta resposta missionária de Jonas, o texto nos diz que os marinheiros ficaram com muito medo. Da tempestade, o texto nos disse antes que eles ficaram apenas com medo. Mas agora, do Deus de Jonas, o Deus do céu, o Criador do céu e da terra, os marinheiros ficaram com muito medo. E da pergunta, o que foi que você fez, Jonas? O texto continua, verso 11 a verso 16. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Como interpretamos as palavras de Jonas, gente? Peguem-me e me lancem ao mar, para que o mar se acalme. Jonas estava se sacrificando pelos marinheiros pagãos? Ou será que de tão endurecido no coração, Jonas preferia morrer a pregar a palavra para os pagãos de Nínive? Nós não sabemos, o texto não nos diz. E o que fazemos dos marinheiros deste texto? Bem, primeiro, diferentemente de Jonas, que não queria a salvação dos pagãos de Nínive, eles se esforçaram para levar o barco à terra para salvar Jonas. Depois, percebendo que não podiam remar contra Deus, eles oraram ao Senhor de Jonas. Se converteram ao Deus de Jonas? Há quem diga que não, por se tratar de uma conversão à beira da morte. Todo mundo faz isso à beira da morte. Mas há quem diga que sim. Porque eles empregaram o nome do Deus da aliança, Yahvé. O que fica claro pela caixa alta do texto, Senhor, com caps lock. E a este Deus eles temeram ou adoraram muito, diz o texto. Ofereceram-lhe sacrifícios e lhe fizeram votos, promessas de que o adorariam, não só no mar, mas também em terra firme. Seja como for, eles jogaram Jonas no mar. O mar imediatamente se acalmou. Consegue imaginar a cena? O navio continuou sua viagem para Tarsis. E Jonas ficou para trás, no meio do mar. Certamente pensando: é o meu fim. Era mesmo. O capítulo 1 termina com algo difícil de compreender e ao mesmo tempo maravilhoso sobre o nosso Deus. O verso 17 nos diz: o Senhor, sujeito do texto, o Senhor, ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Os teólogos liberais
ou aqueles que não têm a Bíblia por palavra de Deus, dizem que nós estamos diante de uma fábula. Argumentam que é impossível que um homem seja engolido por um grande peixe, e mais ainda, que sobreviva depois de 3 dias e 3 noites. No entanto, irmãos, para aqueles que creem na criação como obra de Deus do nada, e na ressurreição corpórea de Cristo da morte, e no que o próprio Cristo disse sobre Jonas, o mais importante deste texto não é o grande peixe que engoliu Jonas. É Deus que ordenou que o peixe o fizesse. E não dá para suavizar aqui. Não dá para contar uma história bonitinha para os nossos filhos. Não foi uma experiência legal. Por um lado, é uma espécie de inferno. Vamos ouvir mais sobre ela no próximo domingo. Jonas experimentou a severidade de Deus na escuridão e nas entranhas do grande peixe sem entender o que estava acontecendo. Por outro, era a pura misericórdia de Deus. Jonas, você merece afundar. Merece morrer. Você é culpado e merece ser condenado. Só que eu fiz uma aliança com você. Você quebra, você foge, você desobedece. Eu não mudo. Eu vou te salvar de novo. Esse é o Deus de Jonas. Esse é o meu Deus. Esse é o teu Deus. Antes de considerarmos mais a salvação do nosso Deus, consideremos primeiro a estratégia evangelística que nos é sugerida neste texto. Qual é? Perguntas, respostas, conversas com não crentes. Os marinheiros perguntaram e Jonas respondeu, apontando para o Deus de Israel. Simples assim. Nós nos preocupamos demais. E às vezes paralisamos. Por onde é que eu começo? O que devo dizer agora? E se eu esquecer algo que é essencial do Evangelho? Amigo, por que você não começa conversando? E por que não ouvimos as perguntas que as pessoas já estão fazendo? E por que não paramos de nos esconder? Por que não dizemos com Jonas esta semana: eu sou crente, temo o Senhor, o Deus do céu que fez a terra e o mar? E invertendo a ordem, nós também podemos fazer boas perguntas. O pastor Stuart Olyott, um galês, chama alguns crentes reformados de chatos e entediantes. Ele explica: estes crentes só querem argumentar, só querem debater, só querem vencer, só querem provar, não param de falar. Deveríamos fazer perguntas. Deus abençoa perguntas, Jesus fazia perguntas. Por meio de perguntas, nós trazemos as pessoas para a conversa e para a pregação. Falando da pregação, veja a importância das palavras. Foi por meio das palavras que Jonas explicou aos marinheiros o que Deus estava fazendo. E foi por meio de palavras que Deus começou a quebrar o coração do profeta rebelde. Então entendamos, a música é parte importante do nosso culto, desde que reflita, nos lembre e ensine a palavra. A oração também tem seu lugar no culto, desde que esteja fundamentada e seja orientada pela palavra, mas nenhum deles
pode substituir a pregação da palavra. Por quê, irmãos? Simples. Nas canções e orações, nós falamos com Deus. Na pregação, Deus mesmo fala com o seu povo. Por isso, seja numa conversa informal com um amigo, seja no culto solene, na pregação da palavra, o que precisamos mesmo é chegar a uma apresentação clara e cristalina do Evangelho. A mensagem central da Bíblia. No dia da expiação de Israel, o dia mais importante do ano para eles, um bode era sacrificado no altar para perdão dos pecados do povo. E outro era enviado ao deserto, carregando simbolicamente os pecados do povo para longe de Deus, longe do altar do Senhor. Jonas, aqui, foi uma espécie de bode expiatório. Lançado ao mar, por assim dizer, ele salvou os marinheiros. Só que a comparação não é perfeita, porque Jonas mesmo precisava de salvação por seus pecados. E Deus o salvou, por pura graça e misericórdia, sem mérito e sem esforço dele ou dos marinheiros. Foi o que aconteceu com muitos de nós. Deus pode fazer o mesmo com você nesta manhã. Então entenda isso. Não foi Jonas que salvou os marinheiros. Nem foi o esforço dos marinheiros que salvou Jonas. Foi Deus. Foi Cristo para quem Jonas apontava. O próprio Cristo, tratando Jonas como personagem histórico e real, disse: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Foi assim, gente, como Jonas, que Jesus salvou o seu povo. Diferentemente do profeta, Jesus não tinha culpa por pecado algum. Ele não fugiu de Deus, nem deixou de cumprir a missão que recebeu de Deus. Pelo contrário, quando os guardas liderados por Judas chegaram ao Getsêmani para prendê-lo, Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada. Acaso não beberei o cálice que meu Pai me deu? Jesus bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus, na cruz do Calvário. Ele tomou sobre si os nossos pecados e morreu por nós. Só que a morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia, como Jonas, Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Jesus ressurgiu vitorioso, tendo nos salvado das profundezas da condenação do pecado e da morte eterna. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Então o que você está esperando nesta manhã? Cansou das batalhas, cansou da vida? Está pensando em desistir, em pular do barco? Não faça. Pastor, eu já fiz. Aguente firme aí. Como fez com Jonas, como fez com o filho pródigo, como fez comigo. Deus vai te encontrar de novo. Deus vai te salvar pela primeira ou milésima vez. Esta é a maravilha do Evangelho, irmãos. É o que nos diferencia de todas as outras expressões religiosas do mundo. Se nos obrigarem a definir o Evangelho em uma única palavra, que esta palavra seja graça. Jonas não foi salvo porque obedeceu.
Jonas foi salvo por graça mesmo depois de ter desobedecido. Os marinheiros, se foram salvos, não o foram porque se esforçaram para chegar à praia. Eles foram salvos porque um pregador desobediente lhes apresentou o Deus de Israel como rei e salvador do mundo inteiro, e não só de Israel. Que neste Deus, eu e vocês sejamos fortalecidos nesta manhã. Que neste Deus vocês sejam salvos. Que neste Deus encontremos força para continuar a missão de fazer discípulos de todas as nações, começando nas nossas casas, passando por nossa igreja, alcançando os locais por onde vamos esta semana. Queria convidá-lo agora a curvar sua cabeça e a se preparar para a santa ceia do nosso Senhor. Ore a Deus, pensando no que ouviu dele e se entregando a Ele para este momento.